Oi! Você achou que eu nunca ia voltar? Eu também, mas estamos aqui de volta. E aí, meu caro amigo ou amiga que está tentando ganhar massa, que tá passando o teu dia na academia, que tá correndo quilômetros pra tentar perder uns quilinhos. E aí, no final de semana, na sexta-feira, não sei, você acaba consumindo um pouquinho de álcool. Tenho uma péssima notícia pra te contar. Isso está impedindo e muito o seu objetivo. A causa, claro, é biológica. Vem que eu te mostro. Primeiríssimo de tudo, o álcool nem macronutriente é. Vamos lá. O que você come, que tem ovo, pão, carne, tudo isso vai ser composto do quê? Macronutrientes, proteína, carboidrato e lipídio, certo? Isso é o que seu corpo entende. Caraca, alimento, bom pra mim. Agora o álcool, em qual desses três ele se encaixa? Você sabe me responder? Não tem como você me responder, porque não é em nenhum deles. Perdão as mudanças de câmera, eu tô tentando me entender com esse sol. E aí, quando você consome o álcool, o seu corpo vai pensar assim, tá, se não é nenhum desses três que eu acabei de citar, o que o álcool é? Uma toxina. É assim que o seu corpo vai interpretar o álcool. E se é uma toxina, ele vai precisar mobilizar esforços para lutar contra ela. Então, a primeira coisa que vai acontecer quando você ingere álcool é que o seu fígado, ele vai parar tudo que ele tá fazendo para conseguir metabolizar esse álcool que você vai estar consumindo. Mas aí você pode pensar, tudo bem, o fígado nem faz nada de importante mesmo, deixa ele priorizar o álcool. Não! Aí que você se engana. Uma das principais funções do fígado é oxidar os seus lipídios. Aquela gordurinha que você tá tentando se livrar, sabe? É o fígado que faz isso. Então, quando você tá consumindo álcool, que é interpretado como uma toxina, e o fígado vai priorizar lutar com isso porque é algo muito mais perigoso do que uma simples gordura, não é simples, mas você tá entendendo o que eu quero dizer. Ele vai estar deixando de metabolizar aquilo que você de fato gostaria. Calma lá, não acabou ainda. Mas vamos retomar o que a gente aprendeu? Então, o álcool, ele já começa sendo ruim porque o nosso corpo vai interpretar ele como algo exógeno, como uma toxina. Então, o fígado, que é o principal motor para oxidar a gordurinha que eu tanto quero, vai precisar priorizar essa toxina, que é uma alerta para o meu corpo, do que queimar minhas gorduras. Então, só aí eu já tô perdendo potência, digamos assim, naquilo que eu gostaria de fato estar fazendo, aquilo que o meu corpo deveria de fato estar metabolizando. Ok, até aqui entendido. Vamos continuar. E isso me leva ao segundo motivo. Tá, agora eu vou falar o segundo tópico, que na verdade deveria ter sido o primeiro. Só que agora eu já gravei bastante coisa, então eu não vou regravar. Mas o álcool, ele é calórico. Então, assim, além de ele estar prejudicando o seu sistema de queimar gordura e esse tipo de coisa, ele por si só já tem caloria que precisa ser metabolizada. Porque, assim, quando você está consumindo um carboidrato, uma proteína, você vai ter 4 quilocalorias por grama. Agora, quando você está consumindo o álcool, ele por si só tem 7 quilocalorias por grama. Tudo bem, ele não é tão calórico quanto uma gordura, que tem 9 quilocalorias por grama. Mas ainda assim ele é calórico. E bem mais que o temido carboidrato. E a proteína todo mundo já sabe que é mais tranquilo. Então, assim, é calórico, tá? E isso também atrapalha, porque você precisa ajustar muito bem com a sua dieta. Só que aí, todos os outros fatores, o primeiro fator e os próximos que eu vou citar, não compensa. Porque você precisa lembrar que o seu corpo, ele é um organismo. Ele é um conjunto de máquinas, ele tá atuando tudo junto ao mesmo tempo. Então, quando você tá com uma toxina dentro dele, isso não vai afetar só o teu fígado. Óbvio que vai afetar as outras coisas também. Porque se fosse só o fígado... Mas não, vamos falar dos hormônios. Tópico 3, subtópico 1, insulina. Sabe aquele hormônio que é extremamente vital para que o carboidrato entre dentro das suas células e que dê energia para o seu músculo, por exemplo, ir na academia, conseguir treinar, conseguir levantar peso? Então, o álcool afeta a sensibilidade da insulina. Então, quanto mais álcool você consome, mais difícil é para os seus receptores conseguirem aceitar a insulina e colocar mais carboidrato para dentro. Então, cuidado. Subtópico 2, cortisol. É aquele famoso hormônio do estresse. Acho que o meu tá aumentando um pouquinho. Não sei porque que eu tô tão irritada fazendo esse vídeo, gente. Eu sou mais tranquila, mas assim... o cortisol, ele também... Ele por si só já facilita o acúmulo de gordura, desconsiderando o tópico 1. Então, o álcool, ele vai aumentar a sua produção de cortisol, o que também vai facilitar o acúmulo de gordura e também o estresse, né, gente? Cara, tem muito hormônio pra falar ainda. Eu não vou me aprofundar aqui, porque eu acho que eu já falei os principais e eu acho que eu já tô conseguindo provar o meu ponto. Só que eu poderia continuar, tá? Mas vamos pro tópico 4.
Vocês se importam se eu ler os nomes das coisas? Obviamente que eu não vou conseguir me aprofundar muito aqui, até porque esse nem é o objetivo do vídeo. Mas o álcool ele vai atuar principalmente no seu córtex pré-frontal. Isso significa que a sua habilidade de julgamento, discernimento e de autocontrole vão ser reduzidas. Então, o que eu tô querendo... Qual que é o meu ponto aqui? O objetivo inteiro desse vídeo é te mostrar que utilizar álcool quando você tá querendo ter um objetivo estético com o seu corpo, obviamente que saúde eu não vou nem entrar no detalhe, né? Mas estético, seja por hipertrofia ou seja por emagrecimento, é extremamente difícil. Por quê? O álcool, ele vai atuar no seu sistema nervoso, então ele vai reduzir a sua capacidade de discernimento. E se você tá fazendo dieta, uma das coisas que você precisa é controlar os seus impulsos para não atacar tudo que você tá querendo comer. E o álcool, por si só, a primeira coisa, ele já vai reduzir essa sua capacidade de conseguir discernir. Então, se você tá ingerindo álcool, possivelmente você vai acabar sendo mais facilmente tentado a consumir um docinho ou outras coisas nesse sentido que você, talvez, sem o consumo do álcool, conseguiria negar facilmente. Então, já começa por aí. Aí, quando o álcool entra no seu organismo, aí já piora tudo, porque ele não é visto como um macronutriente, e sim como uma toxina. Então, o seu corpo ele vai ter que mobilizar todos os esforços dele para conseguir lutar contra essa toxina, que é a maneira como ele interpreta. Então, seu fígado, que estaria trabalhando queimando sua gordurinha, vai estar trabalhando lutando contra o álcool. E aí, o álcool, por si só, não é nem sobre o seu autocontrole de conseguir comer outras calorias, um docinho ou algo nesse sentido, porque o próprio álcool já tem muitas calorias. Ele já tem quase o dobro das calorias normal de um carboidrato, por exemplo. E aí, além disso, ele vai mexer com o seu sistema de hormônios, que é o que regula todo o seu corpo para conduzir os aspectos necessários para você conseguir formar o seu músculozinho, por exemplo, que é muita coisa que precisa acontecer para você ganhar 1 grama de massa muscular dentro do seu corpo. Então, o álcool, ele dificulta extremamente a tua vida e extremamente o teu ganho de massa. Ah, mas eu conheço o cara lá que bebe e tem corpão. É bomba. Brincadeira, gente, mas assim, dificulta bastante a sua vida. De verdade mesmo. Então, obviamente que esse aqui é um vídeo de curiosidades, explicando como o seu corpo funciona de uma forma mais lúdica, talvez. Eu não sei se eu fui tão lúdica. Eu sinto que o meu cortisol aumentou bastante nesse vídeo, né? Eu fiquei bem estressada. Também não é assim que funciona, mas eu me alterei um pouquinho mais que usualmente. Mas, enfim, foi um vídeo legal de gravar e se te ajudou de alguma forma, fico feliz. Tchau!